C. Mas como eles são maiorando, fica isso. Então a gente mostra que esse cara é puramente imaginário. Se é puramente imaginário, eu boto aqui. Então, isso aqui é a minha transformação de supersimetria no superespaço. Aí a gente sabe, eu vou definir supercampo. O que é um supercampo? Nós já aprendemos. Supercampo é uma função analítica das coordenadas do superespaço. Só que, como é uma função analítica, eu posso definir uma função pela sua expansão, de Taylor. Então, o supercampo genérico, que eu pego o supercampo S, que é uma função de x, y e θ, né? Eu vou definir. Como eu sei que essas coordenadas são transnomianas, se eu expandir, fizer uma expansão em θ, a expansão, como eu tenho 4 componentes, na verdade, eu tenho 4 números reais aqui, né? Θ alfa, então eu tenho θ alfa, θ1, θ2, θ3, θ4. E a condição de Majorana, me diz que os barrados não são equivalentes. Então, eu não posso expandir essa série acima da quinta potência. Então, quando eu for fazer a expansão desse supercampo, eu posso pensar o seguinte: a expansão mais geral desse supercampo com aquelas coordenadas x e θ vai ser, por exemplo, aqui, um escalar S de x. Aí eu posso agora colocar. Agora eu tenho que colocar a parte linear em θ. Então, eu poderia colocar aqui θ barrado psi de x. Lembrem-se, como isso aqui é maiorana, θ barrado está ligado ao θ. Então, o θ barrado, a gente já viu isso aqui, é menos θ transposto C menos 1. Então, se eu vou falar de um termo linear em θ, eu não preciso introduzir nada que seja θ. θ barrado já cuida do θ, já cuida do θ. Então, isso aqui é o termo linear em θ, porque na verdade θ barrado é isso aqui. Então, eu já estou colocando um termo linear em θ. Agora, eu tenho que colocar um termo bilinear em θ. O que eu posso formar? Termo bilinear em θ, nós já vimos. Eu posso formar o θ barrado θ, posso introduzir termos quadráticos em θ. θ barrado θ, vezes um certo objeto aqui, que eu posso chamar de, vamos chamar aqui, eu chamei a alfa de x, vamos chamar aqui de um ômega, vamos chamar aqui de campo φ de x. Posso formar essa grandeza, θ barrado, gama 5, θ, posso colocar aqui de x. Não podemos formar um gama i, aí podemos formar θ barrado, gama i, gama 5, eu posso formar. Aí aqui eu vou colocar, posso colocar aqui a mi de x. Então, o que é quadrático e θ, eu já explorei. E o que a gente sabe é o seguinte: tudo que é quadrático e θ, se eu quiser formar um termo que tem θ alfa e θ beta, que é quadrático e θ, eu vou ter 16 componentes, 4 vezes 4, 16. Então a gente sabe, sempre que eu quiser formar os bilineares, eu posso formar assim: θ barrado, θ, um bilinear. θ barrado, gama 5, θ. θ barrado, gama i, θ. θ barrado, sigma mi, e θ barrado, gama mi, gama sigma, gama. Álgebra, porque quando eu combino as matrizes gama, eu posso combinar com a identidade, as matrizes gama mi, as matrizes gama mi, gama 5, sigma mi e o gama 5. Isso aqui é o produto de 4. Então, eu falei um termo, dois termos, 2 com 4, 6, 6 com 6, 12, 12 com 4, 16. Então, são as 16 componentes θ alfa e θ beta, 4 vezes 4. Se eu quiser formar alguma coisa de linear em θ, eu posso sempre arranjar desse modo. θ barrado θ, θ barrado gama 5 θ, tudo que eu puder, escalar, pseudo-escalar, vetor, pseudo-vetor e tensor. Isso aqui me dá 16, é um truquezinho da álgebra de Deus. Eu consigo escrever o bilinear em θ em termos desses 16 objetos que tem um caráter tensorial bem definido. Eu vou usar isso aqui, porque isso aqui fica bem claro. Isso aqui é o escalar que está dentro daqui, que é esse produto, isso aqui. Se a gente fizer isso aqui é teoria de grupo, em âmbito tabular. Se eu pegar uma representação com dimensão 4, outra dimensão 4, é de representação 16. Como é que eu posso quebrar
essas 16 componentes em componentes irredutíveis segundo o grupo de Lorentz. Escalar, pseudo-escalar, vetor, pseudo-vetor, tensor. Uma componente, duas, 2 e 4, 6, 6 e 4, 10, 10 com 6, 16, que isso aqui é decimento. Então, fica bem claro esse truquezinho. Eu quero isso aqui nessas componentes. Só que agora o espinor sendo maiorana, isso aqui é zero, e isso aqui é zero. Então, no setor quadrático, eu posso escrever isso aqui. E lembrando que θ barrado, tudo que tem barrado é fictício, porque se eu aqui é um espinor de maiorana, né, essa grandeza aqui nada mais é do que menos θ transposto, C menos 1 θ. Essa grandeza aqui é menos θ transposto, C menos 1, gama 5 θ. Então, na verdade, isso aí são termos quadráticos e θ. Θ com θ, só que é uma matriz C menos 1, θ com θ, é a mesma coisa, θ barrado, C menos 1, gama mi, gama 5 θ. Então, eu já preenchi todo o setor quadrático. Isso foi o grupo do Salão de Strassidi, né? Lançaram para poder escrever o supercampo. Isso aí é obra e graça do Strassidi, não tem dúvida. Botar já nas componentes direitinho. Então, estou trabalhando com o espinor de Majorana. Vamos em frente. Agora eu tenho que pegar os termos cúbicos, né? Termos cúbicos e θ. Só que os θs anticomutam. Então, eu tenho que pegar termo cúbico. Vai ter que ser um θ alfa, θ beta e um θ gama. Mas esses objetos aqui anticomutam, né? Então eu tenho que pegar, eu vou pegar 3 objetos, eu vou pegar θ1, θ2, θ1, isso aqui é zero. Essa grandeza aqui, como esses θs anticomutam entre si, essa grandeza aqui só vai contribuir quando os 3 forem diferentes. E se eles forem diferentes, isso aqui é um tensor completamente antissimétrico. Então, na verdade, no setor de 3 θs, eu vou ter um objeto, esse objeto aqui é completamente antissimétrico. Então, esse objeto aqui, na verdade, ele não vai ter tantas componentes assim, porque eu vou pegar, cada um desses caras vai de 1 até 4, eu posso pegar entre θ1 até θ4, para cada um desses termos. Mas eles nunca vão poder ser iguais, eles vão ter que ser completamente anticomutantes. Então, isso significa que esse objeto aqui é uma combinação completamente antissimétrica nesses testes, que automaticamente vai ser algo que vai ter, então, das 4 possibilidades para θ, eu só vou poder pegar, vou pegar 3 a 3, né? Vou poder pegar 3 diferentes, então eu vou poder fazer só combinações de 4 objetos, 3 a 3, então isso aqui me dá 4 componentes. Então, na verdade, esse objeto aqui, quer dizer, esse, né? Se eu pegar essa, se eu quiser pegar agora a parte que é completamente, tem isso aqui, isso que é de rank 3. Isso que é de rank 3, ó, se isso aqui é rank 3, a gente sabe que isso aqui vai ter que ser alguma coisa do tipo epsilon, alfa, beta, gama, delta, né? Ele vai ter que ter, seria antissimétrico, e aqui é alguma coisa que tem um índice, um θ só. Vai me sobrar um θ só. Então, a única chance que eu tenho que fazer aqui é para formar bilinear, eu poderia pensar assim. Ou eu vou formar uma coisa cúbica, eu poderia pensar, pegar θ barrado, θ, e aí posso pegar aqui θ barrado com um espinor zeta. Isso aqui é cúbico, então eu tenho que pegar 4 objetos independentes. Eu não posso pegar, por exemplo, se eu pegar isso aqui, θ barrado, gama mi, θ, né? Eu poderia pensar, será que eu poderia pegar aqui um espinor, né? θ barrado e aqui um espinor zeta mi, né? Seria alguma coisa tipo um Harita Schwing. Mas aí a gente mostra como isso aqui é completo, só que eu vou poder pegar só 4 componentes, vou botar isso aqui, então vai sobrar para nós as 4 componentes. Na verdade, o que a gente está dizendo é isso aqui, θ alfa, θ beta, θ gama, isso aqui tem que ser dual, isso aqui tem que ser alguma coisa do tipo epsilon, alfa, beta, gama, delta. Então só vai me sobrar um índice aqui. Então, na verdade, isso aqui ele vai ter que, só vai me sobrar um setor espinorial, que é isso aqui. Então eu escrevo esse termo aqui, a gente vai escrever esse termo aqui, que é isso aqui, ó. θ barrado, θ, e aqui um θ barrado, espinor zeta. Então, com isso aqui, né, eu tenho
as quatro componentes que eu podia formar, ó, estão aqui. E depois o último termo que eu posso formar. Θ barrado, θ ao quadrado. Isso aqui eu ainda posso escrever. Θ barrado, θ barrado, θ. Essa grandeza aqui, né? Se eu quiser pegar θ alfa, θ beta, θ gama, θ delta, todos os índices vão ter que ser diferentes, porque todos eles anticomutam. Então, isso aqui é equivalente, isso aqui é alguma coisa do tipo epsilon, alfa, beta, gama, delta, e aí eu tenho que botar aqui alguma coisa que seja escalar de Lorentz. Então, só pode ser θ barrado, θ barrado, θ, por argumento de covariância. Então, a última componente desse cara aqui eu posso chamar isso aqui, sei lá, de um lambda, vou chamar aqui de um ômega de x. Então, essa seria a expansão genérica do meu supercampo. Eu tenho um supercampo, né, que eu posso expandir isso no superespaço. Então eu vejo que eu tenho isso. Quem me facilitou aqui? Está me facilitando o fato desse espinor aqui ser Majorano. Então, se esse espinor aqui é Majorano, ele sempre tem 4 componentes reais independentes. Então, vou trabalhar só com o fato de ele ser Majorano me vincula essa barra do θ. Então, essa é a expansão que eu posso fazer. Mais genérica. Claro, se S for um escalar de Lorentz, isso aqui é um escalar de Lorentz, isso aqui é um espinor, isso aqui é um escalar, isso aqui é um pseudo-escalar, isso aqui é um pseudo-vetor, isso aqui é um espinor, isso aqui é um escalar. Mas se essa, por acaso, for espinorial, for um espinor de Dirac, um espinor, né? Se essa tiver um índice espinorial, então esse S é espinorial. Como isso aqui é espinorial, então isso aqui vai ser um escalar. Como isso aqui é escalar, isso aqui vai ser espinorial. Como isso aqui também, isso aqui vai ser um espinor, isso aqui vai ser um espinor vetor, isso aqui vai ser, como isso aqui é espinor, então isso aqui vai ser um escalar, e isso aqui vai ser um espinor. Aí a gente pelo caráter de S sobre o grupo de Lorentz, eu fixo o caráter de todas as componentes. Mas se S for um escalar, então, S pequeno é um escalar, se tem que ser um espinor para poder formar escalar igual a escalar. Né? Então, quem vai dar o toque, né, o tom vai ser esse aqui. O caráter de Lorentz desse vai ser o caráter de Lorentz desse. Aí, se esse cara aqui for bosônico, esse cara aqui é fermiônico. Se esse cara aqui for fermiônico, esse cara aqui é bosônico. E assim vai, certo? Então, essa é a expansão interna do supercampo. Aí nós sabemos como é que nós implementamos. Estou só repetindo agora o que é fácil de fazer, né? O que nós aprendemos no outro caso. Qual é o próximo passo? Depois que eu introduzo supersimetria, introduzo o superespaço, introduzo a supersimetria no superespaço. Introduzo que é um supercampo. Essa é a expansão do meu supercampo. O que é a supersimetria? Como é que eu implemento a supersimetria no supercampo? A supersimetria é uma que eu vou implementar ela ativamente. Então eu vou dizer que se eu fizer uma transformação, então se eu tenho S de x θ, e eu vou fazer uma transformação de supersimetria. Então eu sei como é que o superespaço se transformou. Então eu digo que eu vou, a gente vai fazer a transformação ativa. Então eu digo que o meu campo linha no ponto x θ, como a gente faz uma transformação ativa, a gente mantém o sistema de eixo, a gente muda o sistema, então eu vou atuar no sistema. Então, naquele ponto, né, eu vou fazer uma transformação, transformar o meu sistema mantendo as coordenadas, mas o meu sistema transformado naquele ponto vai ser o sistema do ponto livre. Isso aqui me define, né, para a gente chama de uma transformação ativa. Então, tá lá, vai fazer isso aqui, essa linha. Então, isso para nós é como eu implemento a transformação de supersimetria no supercampo. Isso aqui para nós é a supersimetria definida no espaço das coordenadas, ou seja, no superespaço. E aqui é como eu implemento a supersimetria, exatamente como a gente faz no grupo de Poincaré. Quem é o campo filinha no ponto X? É o φ. Deixa eu ver como a gente implementa, né, uma simetria que mexe nas coordenadas no espaço dos campos. Eu digo que o campo transformado nesse ponto, quando eu faço a transformação, é o campo
no ponto transformado. Só para lembrar aí para quem às vezes pensa, esse sistema de coordenadas. Tem esse ponto X. Então, vou definir meu campo nesse ponto. Isso aqui é o meu φ. Esse aqui é o meu campo φ de X. O que é a minha transformação? Minha transformação, eu faço uma transformação que eu vou mudar o campo, vou atuar com o campo nesse ponto. Eu vou mudar meu campo. Então, meu campo φ', mas no ponto X vai ser o campo φ, que estava a translação. Vou fazer uma translação. Vou botar aqui para ficar clara a figura, vamos dizer assim. Então, isso aqui é o meu campo φ no ponto X. O que é uma translação? Uma translação é x' vai em x, então vou dizer esse ponto aqui, vou fazer uma translação de um vetor constante. Então, esse ponto aqui, por exemplo, vem para cá. Nossa, deslocar para cá. Então, eu estou dizendo que o meu campo φ nesse ponto X, eu vou trazer o meu campo que estava aqui para cá. Então, o meu campo φ no ponto X vai ser o meu campo φ', desculpa, no ponto da transformação que eu vou fazer aqui é uma translação. Eu vou transladar esse meu campo para cá. Então, isso significa que o meu campo linha, né, no ponto X vai ser o campo no ponto X'. Essa aqui é a noção de uma transformação chamada ativa. E é isso que eu faço com o superespaço. E é isso que dá para nós aquela coisa que nós já conhecemos, o φ' de X, né, sendo o φ de X' me dá φ' de X, igual a φ de x mais epsilon, a gente expande φ de x mais epsilon i dmi φ. E aí a gente tira aquela, né, delta φ, epsilon i dmi. A translação atua assim, o efeito de uma translação, o gerador da translação é a derivada. E a gente vai fazer no uso do superespaço. Só que, como a gente aprendeu lá na parte bidimensional, quando a gente faz a expansão interior aqui, isso aqui é o S de x' é x lá, θ' mais θ. Então a gente vai fazer a expansão. Então vai ficar S de x mais θ, de xθ. E agora o primeiro termo da expansão. Isso aqui é x', tá? É i, θ', isso aqui. Então vamos expandir primeiro a ordem. Na derivada em θ. Então você vai ficar i, vai ficar epsilon, derivada em θ. S mais I epsilon barrado, gama mi, θ, vou colocar barrado, vou ter epsilon barrado, epsilon barrado, gama mi, θ, dmi, S. Fiz a expansão inteira, né? S de x mais delta, y mais delta, né? É S de xy mais delta ddx, né? Mais isso aqui. Cada variação com a sua derivada. Tá aqui. A expansão inteira de primeira ordem. Está aqui. Só que esse termo aqui eu posso escrever, como isso aqui é maiorando e isso aqui é maiorando, eu posso escrever como sendo menos i, θ barrado, gama mi epsilon. Aí eu, então veja lá que o delta S, deixa eu voltar para cá, delta S, só para a gente poder colocar já a noção de derivada por variante do gerador de supersimetria. Delta S de xθ, é o S' do S, vai estar lá, vai ser epsilon, esse aqui é epsilon alfa, né? Esse é epsilon alfa, de alfa, essa derivada com relação a alfa do S, e o outro termo aqui, o menos I, θ barrado, gama mi, epsilon, tudo isso aqui, dmi, então, só para a gente expandir. Então, isso aqui isso aqui eu posso escrever como sendo θ barrado beta, gama mi, beta alfa, epsilon alfa. Então, eu posso fatorar esse alfa. Epsilon alfa aqui, ó. E aí vai ficar dele θ alfa. Só que, para fatorar
esse epsilon alfa na frente, esse epsilon alfa vai passar pelo θ beta. Então vai produzir um sinal menos. Então aqui vai aparecer mais I, aí vai ficar θ barrado beta, gama mi, beta alfa, dmi. Tudo isso aqui é plano S. A gente pode até colocar assim, θ barrado gama mi, alfa, dmi. Então, isso aqui é o que nós vamos identificar com a derivada covariante de supersimetria. A gente já sabe quem é, como a gente fez no outro caso, quem é a derivada. O derivado tem essa notação. O derivado não, é o gerador. O gerador. Mas eu ia perguntando. É isso, é o gerador. Derivada em relação a θ alfa, mais I, θ barrado, gama mi, alfa, dmi. Exatamente como a gente fez em duas dimensões. Eu tenho a parte, a derivada covariante em relação à coordenada firme, mais a parte que tem a derivada. É isso aí que vai dar aquela relação. Estou fazendo o cálculo aí, vai dar. Posso tirar aqui que alfa é beta, a relação conhecida, que é que alfa e beta. Ao fazer esse cálculo aqui, lembra, isso aqui é maiorana, portanto, isso aqui é esse θ barrado, vocês podem pensar que é menos θ transposto C menos 1. Então, isso aqui vai dar para nós que alfa e beta, ao fazer essas derivadas aqui, passar uma pela outra, isso aqui vai dar alguma coisa do tipo gama I C, gama I C, alfa beta, dmi, operador de momento, Então fica de novo aqui. E resultado que o anticomutador de duas supersimetrias me dá uma translação. Como nós tínhamos aprendido lá no curso de supergravidade, Quando introduz a supersimetria localmente, e aí nós fazemos duas transformações de supersimetria sucessivas, o que a gente ganha é uma translação, a gente fazia aquele calculinho lá, a gente mostrava que a aula de supersimetria fechava-se com o gerador das translações, com as transformações gerais de coordenadas, que é o que dava aquele caráter de supersimetria local se supergravidade, que automaticamente incluía as transformações gerais de coordenadas. É isso aí. Então, a gente com isso, quem sabe, então, como a gente sabe agora que a derivada em θ alfa de um supercampo é a variação, vamos pegar a variação do supercampo, epsilon alfa, que é alfa, supercampo. Se eu derivar isso aqui em relação, como se uma transformação local aqui, quer dizer, a variação da derivada de um supercampo é a derivada da variação do supercampo. Só que, ao pegar então a variação, só que ao derivar essa expressão aqui, eu vou produzir termos extras, porque aqui dentro tem uma dependência interna. Então, isso aqui não acontece. Por causa do fato que se eu derivar essa expressão, quer dizer, a derivada da variação, ela vai produzir, como aqui dentro tem θ, essa derivada não vai bater, porque eu não vou poder fazer a derivada da variação, é do B. O B vai passar aqui e vai comer um θ. Então, isso aqui não acontece. Então, nós precisamos introduzir a noção de uma derivada covariante, tal que a variação da derivada do campo seja igual à derivada da variação. Então, ou seja, o campo se transforma da mesma maneira que a sua derivada. Para isso, então, a gente tem que introduzir uma derivada que anticomute com que exatamente como a gente fez em duas dimensões. E aí, então, a gente define essa derivada de alfa como sendo d alfa. Basta trocar esse sinal aqui, menos i. Está barrado, alfa,
tenho supercampo, gerador da supersimetria do superespaço, derivada covariante do supercampo. Então a gente tem tudo pronto para fazer o nosso cálculo agora. Vamos estudar isso na próxima aula. Vamos começar a ver quais são os supercampos interessantes. O que vocês observaram desse supercampo? Esse supercampo ele é superabundante. Vou colocar só esse fato aqui, fazer uma consideração sobre isso e eu já vou fechar. Deixa eu fechar isso aqui. O que está acontecendo aqui? A gente expandiu o nosso supercampo. Nós temos uma primeira componente independente de θ. Aí eu tenho uma componente linear em θ. Chamada de psi. Depois ele tinha os componentes bilineares em θ. Então, tinha θ amarrado, θ e algo aqui que eu tinha chamado, que eu chamo de φ. Depois ele tinha θ amarrado, gama 5, θ, φ. Depois, θ amarrado, gama I, gama 5, θ a mi. Mais θ amarrado, θ amarrado, si, ou zeta, e mais θ amarrado, θ ao quadrado, e aqui eu tinha chamado de ômega. Então a gente tinha essa expansão. Aí vocês olham, se eu quiser definir só matéria, eu já falo, quero um supercampo que só contém campo de matéria, ou seja, matéria para nós é férrea. Então o supercampo deveria ter isso. Mas ó, é inevitável nessa expansão o aparecimento de um vetor. Então isso está me dizendo que esse supercampo, se eu quiser descrever a matéria, ele é superabundante. Ele tem, não sei se por acaso, se esse supercampo aqui for um escalar, isso aqui é um escalar, isso aqui é um espinor, isso aqui é um escalar, isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor, isso é um vetor, isso aqui é outro espinor. Então eu tenho dois espinores e tem até um vetor, isso não pode descrever bem a matéria, você tem um setor de matéria limpa. Matéria, nós já aprendemos nas aulas iniciais, matéria em supersimetria é um supercampo que tem um férmio e um bóson. Então um férmio escalar. Então esse supercampo tem coisa demais. Então nós temos que impor alguma condição de tirar as componentes adicionais. Eu esperaria tirar isso aqui, por exemplo. Então, eu quero ter um campo vetorial metido aí. Se eu quiser descrever uma teoria de Gauge, eu preciso de um campo vetorial. Então, beleza, ó, esse supercampo aqui, ele está prontinho para ter um campo de Gauge. Tem um vetor dentro dele. Mas se eu quiser descrever só a matéria, eu tenho que importar. Então, o que nós temos que fazer? Vamos introduzir a noção daquilo que se chama um vínculo. O que é um vínculo? Eu vou ter que impor uma condição no superespaço, uma condição que me aniquile, né? De uma certa maneira, me mate para multiplicar com componentes. Então, a necessidade de se introduzir vínculos sobre o supercampo, vínculos, né? Sobre os supercampos, né? A necessidade de se introduzir esses vínculos é para que a gente consiga eliminar consistentemente componentes que são indesejáveis para uma certa descrição. Então, a gente precisa eliminar, né? Eliminar de forma compatível com a supersimetria, de forma supersimetricamente covariante, vamos colocar assim, supersimetricamente covariante, componentes espúrios. O componente é, vamos dizer assim, abundante. Se eu quiser descrever matéria, aquela componente vetorial é abundante. Então é demais. Deveria descrever. Então a gente vai precisar eliminar. Então vamos introduzir os chamados vínculos. Da mesma forma que a gente faz, por exemplo, a gente quer descrever. Se eu quiser descrever um campo vetorial, um espaço de Minkowski, que não tem a parte longitudinal, eu ponho um vínculo covariante com as transformações de Lorentz. Esse vínculo aqui é um vínculo que elimina a componente longitudinal do campo, mas é um vínculo covariante com a simetria espaço-temporal que eu tenho, que é a simetria de Lorentz. Então, isso é um vínculo covariante. Eu não poder, se eu chegar aqui e puser esse vínculo aqui não é um vínculo covariante de Lorentz. Posso até impor, mas eu perco a covariância.
Ó, no superespaço, a mesma coisa, vamos procurar impor vínculos que sejam covariantes. Né? Se eu, por acaso, por exemplo, impuser esse vínculo aqui, dizer a derivada de θ alfa do supercampo é zero, se eu fizer uma transformação de supersimetria, isso aí deixa de ser zero. Se eu fizer uma transformação de supersimetria em cima dessa condição aqui, né? Então, esse cara aqui vai ser agora um S', vai ser um S mais delta S, essa derivada vai comer um θ daqui. Então, se d alfa de S é zero, isso aqui não implica que d' alfa de S' seja zero. Esse vínculo aí não é covariante por causa dessa relação. D alfa não é um supercampo. Esse aqui é. Agora, se eu puser isso, eu disser d alfa é zero, d alfa de S é zero, e eu fizer uma transformação de supersimetria aí, quer dizer, T de d alfa é S, delta S, né? Quer dizer, se eu pegar derivada d alfa de delta S, então d alfa S. Então, se d alfa S é zero, essa derivada aqui, então automaticamente isso aqui é zero, vale essa relação. Então, aquela relação ali, aquele vínculo ali, ele é preservado. Se eu fizer uma transformação de supersimetria, isso aqui implica aqui. Se eu fizer uma transformação de supersimetria d' alfa de S', continua zero. Isso é um vínculo supersimétrico. Aí a pergunta é, por exemplo, o que esse vínculo faz para mim? Será que ele vai fazer o trabalho que eu quero? Será que ele vai eliminar a componente ali ou não? Ele vai me dar origem a um campo de matéria direitinho? Então vamos ver. Então nós vamos ter que depois discutir, porque em 4 dimensões, como vocês estão vendo, o supercampo ele abrange muitas componentes. Então se eu quero descrever só a matéria, eu estou com um problema ali porque eu tenho um campo vetorial. Então, nós vamos ter que desenvolver essa ideia do que é o vínculo supersimétrico, tá certo? Então, eu vou botar uma paradinha por aqui e nós vamos também. Então, eu estou primeiro trabalhando a supersimetria nessa notação de Salin e SD, porque eu acho que é mais direto. A gente vê tudo que tem dentro da supersimetria. Depois que a gente entender, vamos entendendo todos os processos, nós vamos fazer uma reformulação dessas coordenadas. Ao invés de trabalhar com as 4 componentes dos pilores de Majorana, por enquanto nós estamos fazendo aqui, nós estamos pegando esses pilores de Majorana plena. Depois nós vamos fazer o que os livros em geral apresentam, que é trabalhar com os pilores de Majorana na notação, as componentes de Weyl dos pilores de Majorana, onde eu trabalho com θ alfa e que os livros geralmente chamam de θ barrado alfa dó. Que, na verdade, isso aqui é o complexo conjugado disso. Mas isso aqui, eu vou trabalhar com isso aqui sendo a componente left do Majorana. Então, isso aqui vai de 1 a 2, não de 1 a 4. Então, na próxima aula, eu vou abordar melhor um pouquinho essa passagem de notação. Mas, por enquanto, eu acho mais intuitivo fazer como o Salin e Strassburg fizeram. Introduz a supersimetria no superespaço no termo de Majorana. Exatamente como a gente fez em 2 dimensões. Só que em 2 dimensões, o espelor tem 2 componentes. Então, essa expansão aqui terminava logo. Se vocês se lembrassem, né? Ela parava já aqui. Só tem 2 componentes. Eu tenho termo cúbico, né? E também não tem o fato do espelor ser de Majorana me zerava muita coisa aqui. Agora eu estou em 4 dimensões, o fato do espelor ser de Majorana me zerou coisa, mas me trouxe esse campo vetorial. Então, o campo, eu tenho componente de spin mais alto que eu desejo. Você imagina se esse campo aqui for fermiônico. Esse cara aqui vai ter que ter um caráter fermiônico. Esse cara aqui vai ser a Rita Schilling, vai ser um spin 3 meios. Eu trago inclusive spin 3 meios. Então eu tenho que saber como vincular o supercampo para eu ter apenas as componentes desejadas, mas eu tenho que fazer isso de uma forma que seja compatível com a supersimetria. Então, quer dizer, se isso aqui é zero antes da transformação de supersimetria, isso aqui, a derivada covariante de um supercampo, se comporta como um tensor, né? Satisfaz aquela relação. A variação, né? A variação do delta alfa, tá? Isso aqui, né? É igual a um d alfa, um delta S. Então, perco o caráter covariante como eu perco se eu tivesse derivado só. Então, eu tenho que procurar vínculos que sejam tensores. E aí,
a gente com isso vai ver quais são os vínculos interessantes. Então, nós vamos ver que tem o chamado vínculo de queralidade, e o vínculo de antiqueralidade e o vínculo de realidade. Com isso a gente constrói. Com 3 vínculos apenas, simples, a gente vai conseguir construir o super N News em 4 dimensões. Certo? Então, eu vou parar a aula por aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se é possível. Terça-feira eu estou indo para o Chile, então eu vou ter que ficar mais ou menos uns 9 dias fora. Então, isso impediria da gente ter... Então, seria um problema para nós termos uma aula extra de reposição, já de avanço um pouquinho, segunda-feira às 6 horas da tarde, seria problema para vocês aí? Para você é problema também não? Você não pode não? Você não vai poder? Então não tem, então a gente deixa para fazer quando eu voltar. Eu paro por aqui hoje, porque não adiantaria, vocês são a equipe que estão servindo bem, então se um não puder, não vale a pena avançar. Então a gente fala o seguinte, semana que vem, porque terça-feira eu estou viajando, aí eu volto no início da outra semana, eu volto no meio da outra semana. Então eu faço o seguinte, quando eu estiver lá no Chile, né, no domingo, que vai ser, eu já estar na semana de eu voltar dia 19, então no domingo, dia 16, eu escrevo para vocês, aí eu posso dar aula, vou chegar no Chile, eu posso marcar, sei lá, aula na quinta, na sexta, não importa, eu vou estar chegando na semana, eu vou chegar hoje, marco a aula, que a gente repôs isso aqui, ter mais um encontro antes do Natal, tá bom? Amanhã vai ter aula, professor de tarde? Amanhã não vai ter não, porque eu falei com um cara que cuida da manutenção aqui, ele falou, olha, pessoal, a gente pretende terminar tudo até meio-dia, mas a gente não sabe, a outra vez atrasou muito, então eu falei, eu tenho medo de fazer as pessoas virem e depois não poder ter aula. Eu acho que é meio, tem gente de longe, você vem de longe, inclusive, né? Então eu acho mais seguro a gente não ter, tá? Porque aí evita, amanhã, na aula da manhã da iniciação científica, tem gente que vem lá de Bangu, de Campo Grande, então o cara vem aqui depois, tá? Problema, porque ele falou que o conserto mais fácil, sei lá, mas talvez faça manutenção, alguma coisa aqui também, pode ser que apague a luz desse prédio também. Mas segunda é dia normal, tu vem pra cá?